Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. E é com muito prazer que estamos mais uma vez com o programa Escola Bíblica Dominical, uma produção da Semadeiron, Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus no estado de Rondônia, para todos os rondonienses e os brasileiros e aqueles que residem fora do Brasil. O nosso abraço carinhoso a todos vocês. Pois bem, hoje estamos aqui para o comentário da lição número 5, que traz por título A Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida. Esse tema é muito importante porque, de fato, a Bíblia é um guia para a vida e nós precisamos ter ela a essa conta, senão a vida não tem muito sentido, porque é a Bíblia a única revelação escrita de Deus à humanidade e ela nos ensina o caminho, e o caminho é Jesus Cristo, e então a Bíblia é esse guia, assim como Jesus guia, como bom pastor guia suas ovelhas, a Bíblia também nos é esse guia aqui na terra, pois quando nós lemos a Bíblia, estamos como quem ouvindo pelo intelecto, Deus falando conosco. Então, é a lição de número 6, em 6 de fevereiro de 2022, e já preparando para as festividades de Natal e Ano Novo de 2022, porque parece que começou ontem o Ano Novo e já estamos exatamente no mês de fevereiro. Graças a Deus que o tempo está correndo. Imagina se o tempo não passasse, e aí a coisa seria difícil, mas assim como o tempo passa, nós glorificamos a Deus, porque Deus nos guia, Ele nos conduz nesse tempo que está passando. Pois bem, nós temos então um textuário muito lindo para nós estudarmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. Salmos 119 e 105. Verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. 2 itens indispensáveis ao nosso viver: sabedoria e prudência. E o Senhor Deus disponibilizou todos os dois para nós. Ao meu lado, pastor Eliseu, pastor e professor Eliseu, teólogo de renomada. Então nós o convidamos para a leitura em classe de nossa lição dominical. A paz do Senhor, meus irmãos, grande alegria estarmos aqui com a lição de número 6. A leitura bíblica em classe está no livro dos Salmos, número 119, verso 97 ao verso 105. Nós costumamos, por ser o livro dos Salmos um livro poético, falar número, né? Número 119, e ao invés de versículo a gente pronuncia verso 97 ao 105. Então diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Pai eterno, te louvamos porque o Senhor é bom, tuas misericórdias grandes, eternas e infinitas
Senhor, diante de uma leitura bíblica de uma grandeza universal como essa, com certeza nossos corações ardem, e a tua presença é real na tua palavra, ela é real em nós. Te louvamos, Pai, por tudo isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, estamos aqui com uma lição maravilhosíssima a ser estudada e já começamos agora a Bíblia como um guia para a vida. Alguns hinos foram sugeridos aqui para serem cantados no decorrer da lição. Pode ser no começo, na abertura, pode ser no meio, pode ser no fim. Isso vai depender muito do superintendente que estiver atuando nesse dia, ou do diretor da escola, como alguém queira chamar. E alguns até entendem que é mais apropriado a questão do diretor da escola. Muito bem, hino de número 141, e ele diz que: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Então, ele tem tudo a ver com o título da lição, porque é a palavra de Deus, um guia para todos nós. No segundo hino, é o 458, também sugerido pelo comentador geral de nossa lição, e ele fala: guia meus passos, Senhor Jesus, Senhor de consolação, leva-me à estrada da tua luz, à fonte do teu perdão. E o último hino é o 498, também da nossa harpa cristã: guia-me, ó Senhor, pela senda divinal, ao teu lado, sem temor, tenho gozo perenal. Louvado seja Deus. Com essa indicação desses três hinos, com certeza, nossa escola ficará melhor abrilhantada e facilitará para todos nós, tanto aluno quanto professores, o entendimento da nossa lição. É verdade que o escritor destes hinos, inspirado por Deus para compor essas letras, mesmo porque as extraiu da Bíblia Sagrada, a razão pela qual, então, essa inspiração, ela é magnífica para todos nós, toda a letra extraída da Bíblia Sagrada. Então, isso nos ajuda na compreensão da leitura. Pois bem, eu aproveito e faço uma introdução também a esta leitura. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Atente para isso. A Bíblia, quando obedecida. Se a Bíblia nos servir apenas de um livro para enfeitar a estante, já está bom, porque tem a Bíblia, você pode tê-la em casa, é uma grande liberdade que tem, em alguns países nem isso pode, mas o efeito não é a mesma coisa de como você ler a Bíblia, abrir esse livro e começar a saborear o que nele está escrito. Isso é grandemente e de grande importância para todos nós. Pois bem, Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nela estão reveladas as palavras de vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Isso no versículo 21 do capítulo 1. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce, olha aí, um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Maravilha! E então, após essa introdução, eu já convido o nosso professor Eliseu para que ele comande para nós o primeiro e o segundo tópico desta lição. O primeiro ponto: a Bíblia é um alicerce para a vida, e na sequência ele também já comentará para nós: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Com o professor Eliseu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que tema maravilhoso, a Bíblia como um guia para a nossa vida. E aqui então trataremos sobre a Bíblia é um alicerce para a vida
e também ela nos torna pessoas sábias. A palavra de Deus é um alicerce. O que é um alicerce? Nós conhecemos, mesmo não sendo engenheiros, construtores, mas entendemos o que é um alicerce de uma casa. É a base, é aquilo que sustenta as paredes, que sustenta o telhado. Quando uma casa ela é bem alicerçada, fundamentada com ferros, com pedras, ela sustenta de uma forma muito mais segura aquelas paredes, aquela casa. Então, a Bíblia ela é esta pedra que dá base para que as paredes da nossa vida espiritual, a casa nossa espiritual, possa ser construída. Jesus usou esta ilustração quando disse que um homem construiu sua casa sobre a rocha e um outro, ele decidiu construir sua casa sobre areia. Sobre areia é mais fácil, mais rápido e gasta menos, financeiramente, economicamente, não precisa de muita pedra, de ferro, que são materiais caros. Então, quem construiu sobre a rocha, naquela época, a pedra, teve que cavar numa pedra. E imagine, cavar numa pedra, fazer uma valeta ali numa pedra para poder, então, colocar a estrutura das paredes. Foi difícil, mas aquele homem foi chamado sábio, porquanto ele estava prevenindo contra as adversidades da vida que viriam depois. Entendia ele, conforme Jesus explicou, que um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, virá a tempestade, virá a luta, virão os problemas. Então, disse Jesus, vindo o tempo de tempestade, de torrentes, de águas fortes, de tempestades, aquela casa que estava sobre a rocha, ela ficou lá intacta. Mas a casa que estava sobre a areia, a Bíblia diz que ela caiu e foi grande a sua queda. Dá a entender que a casa que foi construída sobre a areia era até maior do que a que foi construída sobre a rocha. E quanto maior, o tombo é maior também. Então, não adiantou fazer uma casa de repente bonita, grande, mas sem a estrutura do alicerce que era a pedra, foi feito sobre a areia. Então a Bíblia, aí disse Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e praticam, aqueles que ouvem e praticam, são como esse que construiu sobre a rocha. Agora, aqueles que ouvem e não praticam, são como os que constroem sobre a areia. Então a Bíblia, ela é uma pedra, que se nós ouvirmos e praticarmos, nós teremos a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, e tudo que é nosso, tudo que diz respeito à vida, que aqui é uma figura, uma parábola, então teremos a nossa casa firmada, fortalecida e não precisaremos ter medo algum. O próprio Cristo, ele disse que ele é a rocha. Então, Cristo é essa pedra. Quando nós edificamos sobre a palavra de Deus e Jesus, eles têm o mesmo sentido. Por exemplo, João 1 e 1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus. E diz, todas as coisas foi feita pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, ali em João 1, ele é a palavra. Então, ele é a rocha que nós estamos firmados. E aí nós encontramos também, tratando aqui nesse assunto, que a palavra de Deus, ela é luz também. Além de uma pedra, de uma rocha, de um alicerce, onde todos nós devemos estar firmados, ela também serve de luz, clareia, ilumina. Imagine andar em trevas, que coisa difícil. O próprio Isaías diz no capítulo 9, versículo 2, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam em regiões de sombra de morte, raiou a luz, quando o que? Jesus, a palavra, o verbo divino, apareceu. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que são as palavras de Cristo,
elas, como diz o texto áureo, são lâmpadas para os nossos pés. Os seus textos são lâmpadas, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. O próprio Jesus, falando dele, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está em João capítulo 8 e versículo 12. Então, nós precisamos entender que estamos no mundo, mas nós precisamos andar pela fé. 2 Coríntios 5:7 diz: nós andamos por fé aqui na terra e não por vista. Um dia nós chegaremos na presença do Senhor Deus e haveremos de andar por vista. Não precisaremos mais da fé, porquanto veremos a Ele como Ele é. E diz em 1 João 3, e 1 e 2, que assim como Ele é, nós o veremos, e assim como Ele é, nós seremos. Então, terminará essa necessidade de andarmos pela fé, mas enquanto estamos aqui, andamos pela fé. E quem é que produz a fé? Romanos 10 e 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus traz esta luz, que clareia os nossos caminhos e vai nos conduzindo. Ela é o mapa do viajante, nós costumamos dizer, né? Ela é um mapa que você vai e procura as regiões, o que você precisa, necessidade, para você tomar as suas decisões, para você saber por onde andar, para você saber por onde caminhar, e ela terá então os pontos, os caminhos, o destino certo, de uma maneira segura, eficiente, eficaz. Então, Jesus, ao dizer que Ele é a luz do mundo, Paulo também ensina que devemos andar como filhos da luz. Está em Efésios 5 e 8, e o que significa andar como filhos da luz? Significa andarmos afastados do pecado, afastados da iniquidade, da contaminação do pecado, e a palavra de Deus nos ensina como nos afastarmos do pecado. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então a palavra de Deus, ela é esse alicerce, esta luz, ela é uma palavra imutável. Vejamos 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, ou de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, como ela é de inspiração divina, ela tem essa autoridade, ela tem essa autoridade de fé e prática. Então aqui o texto está dizendo, ela não foi produzida por particular interpretação, ela não foi produzida por vontade de homem, mas quem falou sob a autoridade do próprio Deus, falado inspirados pelo Espírito Santo. Então, como a palavra de Deus ela é divina, ela é imutável, porque Deus é imutável, ou seja, Ele não muda. No passado, a palavra estava lá, nos dias de Moisés, por exemplo. Nos dias de Davi, ali, mais alguns centenários para frente, a palavra estava lá. Cá no Novo Testamento, nos dias de Cristo, a palavra estava lá do mesmo jeito, nos dias dos apóstolos. E agora, no ano 2022 que estamos, a palavra é a mesma, é imutável. O homem muda, os tempos mudam, a ciência muda, tudo nesta terra muda, mas a palavra de Deus, diz no Salmo 119, ela permanece para sempre, ela é eterna, então é imutável. E além de imutável, o próprio Jesus diz, e elas não falham. João 10 e versículo 35, também Isaías 34 e 16, diz que ela não falha. Isaías 55 e 11 diz que a palavra que sair da minha boca, disse Deus,
ela não voltará vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo em que designei, porque a palavra de Deus, ela saiu da boca de Deus, Deus tem compromisso com ela, e diz em Jeremias 1:12, eu velo por ela para cumprir. Então ela é imutável. Por isso, quando lemos esta palavra, quando estudamos, eu preciso crer que ela muda a minha vida, eu preciso crer que se ela fala de milagres, terá milagre. Não precisa fazer nada mais do que a Bíblia manda e nada menos. Façamos apenas o que ela diz. Mas façamos o que ela diz. Se ela diz que Jesus ressuscita mortos, ele ressuscita. Se ela diz que ele cura, limpa leprosos, ela limpa. Se ela diz que Jesus perdoa pecados, perdoa. Se ela diz que os nossos pecados podem ser vermelho como carmesim, vermelho como escarlate, como está em Isaías 1:18, e que esses pecados podem se tornar brancos como a lã, alvos como a neve, os pecados do homem pecador, do pior pecador, podem ser perdoados e a vida dele limpa. É a Bíblia. Então a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Glorificado seja o nome do Senhor por isso, porque os céus e a terra passarão, disse Jesus em Marcos 13:31, mas as minhas palavras não hão de passar. Logo, quem estuda essa palavra, quem medita nessa palavra, torna-se sábio. Uma palavra que é alicerçal, uma palavra que é luz, uma palavra que é imutável, infalível. Quem ouve esta palavra, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo, aí é o versículo 3, aqueles que ouvem, aqueles que leem, bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia. Então, se tornam sábios por quê? O que é sabedoria? A palavra sabedoria, ela vem do hebraico, né, okman, e também do grego sofia, que essas palavras, ela tem o sentido de habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. A sabedoria, ela reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Então, o que seria a sabedoria? Nós temos 3 palavrinhas que são encontradas no livro de Provérbios. Nós podemos ler aqui Provérbios 4, 5 a 8, diz assim em Provérbios 4, 5 a 8, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Versículo 6, capítulo 4, não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. 3 palavrinhas aqui são encontradas nesses versículos que acabei de ler. No versículo 5, inteligência, no versículo 7, sabedoria, e no versículo 7, ainda no final, o conhecimento. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Inteligência é aquela capacidade que nós nascemos com ela. Então uma pessoa nasceu com uma quantidade de inteligência. Tem pessoas que eles nascem mais inteligentes. A habilidade, o cérebro dele, de forma nata, é mais capaz que os outros. Essa inteligência, ela pode ser desenvolvida, automático, conforme a pessoa vai estudando, desenvolvendo essas habilidades mentais, a inteligência dele pode ser aumentada. Então, tem pessoas que nascem, alguém fazia até cálculos, né? Um QI de 80, um QI de 90, que é uma quantidade de inteligência de 100, alguns superdotados aí passam à frente, então são quantidade de inteligência. O que é o conhecimento? O conhecimento diz respeito àquilo que nós estudamos, aquilo que vem de fora. Com a minha inteligência eu vou, leio, estudo e adquiro bastante informações, eu estou adquirindo conhecimento. Aqui no texto fala, é maravilhoso ter inteligência, é bacana adquirir conhecimento, mas dá ênfase à sabedoria. Por que a sabedoria?
Porque a sabedoria, ela vem de dentro, é algo que ela brota de dentro. Ela é o conhecimento ligado à inteligência, mas na prática. Então, existem muitas pessoas que eles têm muito conhecimento. Tem bibliotecas em suas casas, estudam livros e livros, leem, acabam tendo inúmeras informações, mas na hora de resolver o problema, de solucionar a dificuldade, ele acaba falhando. A pessoa acaba sendo vencido e não conseguindo praticar aquilo que ele tem como informação. Então faltou-lhe a sabedoria. Quem busca a palavra de Deus, além de adquirir conhecimento, desenvolver a inteligência, ele adquire sabedoria. Então, a sabedoria é essa prática e Deus é a fonte da sabedoria, diz aqui o nosso texto. Daniel 2:20 diz que está em Deus a fonte da sabedoria. Quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos diretamente ligados com aquele que é a fonte. Imagine você ter a fonte da sabedoria dentro de você. É coisa inexplicável. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim: coisas que o olho não viu, ouvido de homens por aí nunca ouviram, e que nunca subiu ao coração de alguns homens. E esses homens aqui que se fala seriam os inteligentes, os grandes intelectuais, que nasceram já com uma capacidade de inteligência enorme, mas não subiu ao coração deles, nunca passou pela mente deles, diz o texto, é o que Deus tem preparado para quem o ama. E o texto continua dizendo, e Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito conhece as profundezas de Deus. Olha a fonte aí. Aí diz assim, pois que homem conhecerá o outro homem? Ninguém conhece melhor um ser humano do que o seu próprio espírito. Diz assim, assim também ninguém conhece melhor Deus do que o Espírito de Deus. E esse que conhece muito bem a Deus, habita dentro em nós. Então, se o Espírito de Deus está dentro de nós, conversando com o nosso espírito, e ele conhece todas as profundezas de Deus, nós temos a capacidade de alcançar incalculável sabedoria. E por isso diz, coisas que olho não viu, ouvido não viu, e nem subiu ao coração do homem. Deus é esta fonte de sabedoria. Não deixe de buscar a Deus. Tem pessoas que preferem livros à palavra de Deus. Estão na universidade, mestrado, doutorado, tudo isso é importante, mas eu não posso abrir mão da palavra. Se for para abrir mão da palavra de Deus, abra mão de algum tipo de estudo. Agora, estude, mas nunca abra mão da palavra de Deus. Eu lembro-me que desde o início, quando fazia universidade, a faculdade, há mais de 20 anos atrás, eu estudava na faculdade, mas não abria mão em hipótese alguma da palavra e nem da oração. E eu tenho testemunho de outras pessoas também que seguiram o mesmo caminho. E posso dizer que assim como Deus me abençoou, abençoa a todos aqueles que não abrem mão da palavra. E muitas vezes estamos até, hoje Deus nos dá o privilégio de estar fazendo mestrado, as pessoas às vezes admiram de alguma forma que interpretamos os assuntos, porque a palavra de Deus também nos ajuda no conhecimento secular e científico, mas o principal que a palavra de Deus nos dá é conhecimento espiritual, vida eterna. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta uma pessoa ter tanto dinheiro e ele perder a sua família? O primeiro ponto nosso aqui, a palavra de Deus é o alicerce. Aquele que ouve a palavra, a sua casa está sob a rocha.
Quantas pessoas vão chegar no céu esfacelado, só os pedaços, sozinho? A esposa ficou para trás, os filhos ficaram para trás, às vezes o esposo ficou para trás, às vezes entra a esposa e o esposo, mas os filhos ficaram para trás. Há casos que os filhos chegam, mas os pais não chegam, porque não houve o cuidado com a palavra. E o pior de tudo é quando ninguém chega, porque deixaram de praticar a palavra e todos ficaram no caminho. Então, de que adianta tanto dinheiro? Eu preciso de estar nesta fonte que é Jesus Cristo, nessa fonte que é a palavra de Deus, para que eu então possa me alimentar muito bem. E assim, nós temos aqui ainda que essa sabedoria ela produz temor, que é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. Então, quando eu temo a Deus, eu estou reverenciando, não é tendo medo de Deus, olha bem, eu não preciso ter medo de Deus, Ele é meu Pai. Se Ele é meu Pai, eu preciso amá-lo, me deleitar na sua presença, lançar-me aos seus braços, descansar diante dele, mas eu preciso reverenciá-lo. Quando eu não sei que alguma coisa é certa ou errada, qual é a atitude? Não fazer. Eu não sei se é certo ou errado, vou fazer. Não faça o negócio, não compre, não venda, não fale, não tente resolver se não houve uma resposta da parte de Deus. Quem tem temor, ele não vai onde a dúvida está perdurando. Ele fica aquém esperando a vontade de Deus e até prefere o prejuízo do que agir de uma forma a não reverenciar ao Senhor. Então diz o texto que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e produz entendimento, diz em Romanos capítulo 12, 1 e 2. E ainda diz no Salmo 14, 1, que o oposto de quem teme ao Senhor é o nécio, aquele que acha que é sábio. Ele pensa que é sábio, mas ele é louco, porque ele prima pela ignorância por não temer ao Senhor. E assim nós vamos encerrando aqui falando sobre os benefícios dessa sabedoria, então, que são todos esses, mas que acontecem quando nós meditamos na palavra do Senhor. Acontece, como diz em Provérbios 9:12, de alcançarmos muitos benefícios, bens financeiros, espirituais, emocionais. Irmãos, em todas as áreas da vida, a palavra de Deus ela tem a resposta. Para tudo que eu precisar, a palavra de Deus tem a resposta. Então são muitos os benefícios, e aqui está dizendo ainda que Provérbios 10:14, acumula conhecimento, quem ama a palavra de Deus, ganha almas, Provérbios 11:30, e uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagine você trabalhar a vida inteira, você não vai ganhar o mundo inteiro, e se você ganhar uma alma, Provérbios 11:30 diz, ganhou uma alma, sábio é, porque já ganhou o equivalente ao mundo inteiro. Torna-se próspero, Provérbios 19:8, exerce domínio próprio. Quantas pessoas não conseguem dominar a sua vida, dominar as suas emoções, dominar a sua língua, mas com a palavra de Deus conseguem ter domínio próprio, Provérbios 29:11, e diante de tudo isso, nós somos então aconselhados a primar e com todos os nossos esforços buscar a palavra de Deus. Evidentemente, a Bíblia Sagrada, ela é um poço de sabedoria, de conhecimento, e tudo aquilo que uma pessoa precisa saber para ela se dar bem na vida, bastaria ler a Bíblia Sagrada e colocar isso em prática. Por bem, estamos estudando então sobre a sabedoria e a prudência. Acabamos de ouvir essa belíssima lição sobre a sabedoria e os seus benefícios para a nossa vida, tanto diária, quanto também para a nossa vida eterna. Agora, estudaremos sobre a prudência. Uma irmã gêmea da sabedoria é a prudência. A prudência, há uma definição nos dicionaristas bíblicos, por exemplo, Wycliffe, ele esclarece que o termo hebraico, arum, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, ou seja, uma pessoa ajuizada, uma pessoa equilibrada, que pensa antes de fazer qualquer coisa. Então, isso é um bom sinônimo para se saber
o que é a prudência. Então, prosseguem os dicionaristas dizendo e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Observa que sabedoria e prudência andam entrelaçadas, são irmãs gêmeas, e uma não se evidencia sem a outra. Todo prudente é sábio, porque a prudência o conduz à sabedoria, e todo sábio é prudente. O sábio, ele é prudente, ele aprendeu de Deus, ele aprendeu com Deus, e então ele se conduz, evidentemente, de um modo muito prudente. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego phonesis e suas declinações denotam sabedoria prática, ou seja, a prudência, ela é uma sabedoria prática. A prudência é uma sabedoria prática. Desprovida de um intelecto avantajado, contudo, se conduz prudentemente. Aprendeu a interpretar a vida, discernir os rumos da vida, e assim o prudente, ele segue a sua caminhada sempre sendo abençoada. E que sineses sugere a avaliação que precede a ação, algo que é feito previamente, pensa antes, analisa antes. Como diz o bom mineiro, e se tem algum deles me assistindo ou me ouvindo de algum modo, o bom mineiro fala assim, ele mede a água com o fubá, para saber se o angu ficará saboroso no tempero certo. Então, a prudência nos faz isso, aprender a avaliar as situações antes mesmo que elas aconteçam. O prudente, dificilmente, ele entra em situações complexas que ele não possa resolver. Se evidentemente uma pessoa se conduzir prudentemente, jamais ele cairá em ciladas, porque a prudência o ajudará nessas horas que ele precisa decidir. Há um provérbio popular que fala assim, antes de tomar qualquer decisão, pense pelo menos 3 vezes, reflita nas possibilidades e também nas consequências que essa decisão lhe resultará. Então veja que prudência, na verdade, é algo fundamental na nossa vida, especialmente na vida de um cristão verdadeiro que está caminhando para o céu. E ele precisa ser exemplo na terra e também um exemplo para todos aqueles que caminham para a pátria celestial. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. A prudência é a virtude que evita ações temerárias. Pensou que coisa chique? Todo prudente, ele não cai em ciladas, porque sua fala, seu pensar, seu comportamento, suas ações são exercidas com prudência. E nada que é temerário lhe faz avantajado, mas sim, ele se conduz com humildade, com simplicidade e com muita prudência. A prudência dos justos, olha, a Bíblia nos conta a história de pessoas justas, que se conduziam retamente, que sabiam se conduzir, e ela menciona várias pessoas com esse naipe. Por exemplo, ele fala de Jó, uma pessoa que era reta, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso é uma virtude da prudência, aprender a se desviar do mal. Também fala de José, um outro moço exemplar, que soube se comportar e que soube se desviar do mal. A Bíblia ainda enumera, por exemplo, Daniel e seus 3 companheiros, que também se comportaram muito bem, prudentemente, vivendo numa corte, e também que souberam se desviar do mal. Isso é o que a prudência faz conosco. E finalizando a nossa aula, eu falo aos irmãos sobre 7 benefícios da prudência.
Olha que coisa linda é a prudência, e ela nos confere 7 grandes benefícios, e todos eles estão na lição. Você pode me acompanhar no terceiro ponto, no item 3, os benefícios da prudência. Quais são os benefícios da prudência? Primeiro benefício, o autocontrole. A prudência nos ajuda nos autocontrolar, controlar a nós mesmos, nossas emoções. O ser humano, ele é um ser emocional, porém, ele precisa agir com prudência para que suas decisões não sejam tomadas movidas por emoções. Toda vez que uma pessoa decide emocionada, ou ela toma ou ela causa um prejuízo. Logo, até para comprar o objeto, não o faça emocionado, mas sim, afaste-se da emoção, afaste-se do ambiente que está lhe emocionando, para que você tome essa decisão sensatamente, ajuizadamente. Você passa em frente a uma loja, você vê alguma coisa muito bonita, uma fantasia, uma propaganda, uma oferta, aquilo lhe deixa alucinado, aquela vontade de comprar, tipo uma compulsão. A prudência nos manda, afaste-se um pouquinho, fique um pouco de tempo fora, depois você volta, você perceberá que aquele produto não é aquilo que você pensava. Você for analisá-lo friamente, calmamente, você verá que agora você não vai comprar mais, percebeu? Então não decida nada emocionado, busque na condição de crente, a direção de Deus, que o Espírito Santo lhe ajudará a tomar a decisão certa. Em segundo lugar, a segunda virtude é a humildade. A prudência também nos leva à humildade. E, inclusive, a humildade nos ajuda a não exibir conhecimentos próprios. A nossa vaidade, ela nos faz mostrar nossos talentos, aquela vontade de mostrar que eu sei, que eu faço, que eu sou, que eu canto bem, que eu prego bem, que eu ensino bem, que eu sou isso, sou aquilo. Isso é a vaidade da vida. Mas a prudência não. A prudência age com humildade. Todos verão que nós temos, todos verão que nós sabemos, sem o exibicionismo, apenas usando a virtude da prudência, que se manifesta na forma de humildade. Também, como terceira virtude, ela nos ajuda a tomar decisões corretas. Decisões traz consequências, boas ou más. Toda decisão traz uma consequência, ou boa ou ruim. Então, quando há que se tomar uma decisão, fique tranquilo, busque a prudência, exerça esse autocontrole e a sua decisão será certa. Também a prudência nos leva a pensar antes de agir para não ser influenciado. Gente, saia do âmbito da influência quando tiver que tomar decisão. Alguém lhe chega, lhe apresenta um produto, lhe faz uma proposta, ou lhe dá uma cantada, como fez a mulher de Potifar a José. Então ele saiu do ambiente e ele tinha com certeza a condição necessária e ajudado pelo Espírito Santo para se conduzir no momento de grande emoção, eu até diria um brocardo jurídico, de uma violenta emoção. Ele se viu tomado por uma emoção, ou o ambiente proporcionaria isso, mas ele simplesmente se desligou das emoções e agiu com prudência, e Deus o abençoou de um modo muito especial. Bem, queridos, além de pensar e agir com essa sabedoria toda na tomada de decisão, o alcance dela nos leva a uma boa reputação e até mesmo a uma alta posição. Gente, isso aqui é muito chique. Deus nos ajuda a exercer a prudência para que Ele nos coloque em uma alta posição, em uma posição de destaque e dignidade. Nem a vaidade, nem a influência
ela nos tira desse caminho da prudência. Ao contrário, a prudência nos levará a agir e tomar decisões acertadas nesse trecho da nossa vida. Por último, ela nos leva à sujeição ao aprendizado e à correção. Gente, aprender a aprender não é redundância, não é redundância. Aprender a aprender não é redundância, é o contrário, é uma virtude. Eu preciso aprender a aprender. Você precisa aprender a aprender. Nós precisamos aprender a aprender. E isso é prudência em tudo, em tudo. Precisamos mesmo aprender a aprender. Porque quando nós aprendemos a aprender, nós sabemos receber a correção. A correção é melhor do que um elogio. A correção vale mais do que um aplauso. Quando alguém me ama, me corrige. Quando alguém não me ama, me aplaude. Ó o perigo, ó o perigo. Os aplausos nos levam à vaidade. Exatamente isso. A correção nos leva à reflexão. Refletindo, nós nos tornamos mais sábios ainda. Ó, que coisa maravilhosa! Refletindo, aceitando a correção, nós nos tornamos mais sábios. Que Deus continue nos abençoando e que nós aprendamos, ou que nós aprendamos a nos desviar do mal a cada dia, seguindo o caminho da prudência e o caminho da sabedoria. E eu finalizo dizendo que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. A par do que nós já ouvimos sobre a sabedoria e sobre a prudência, só nos resta mesmo afirmar que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada espiritual. O senhor concorda, pastor Eliseu, que a Bíblia nos é um guia seguro em direção à caminhada espiritual? A Bíblia é o verdadeiro guia. Nós temos guias turísticos, manuais que guiam para que nós possamos utilizar um aparelho eletrônico, todo material, todo eletrodoméstico novo, ou um móvel, imóvel, um carro que compramos, ele tem um guia para que nós saibamos como executar em alguns momentos algumas dúvidas que possuímos sobre aquele objeto. Alguns o chamam de manual do fabricante. Manual do fabricante. Ou manual do proprietário. Por isso é que, segundo Timóteo 2,15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja, bem a palavra da verdade, que ela é um manual para o obreiro, mas ela é um guia para todo crente, para todas as pessoas, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, se seguissem os conselhos, pastor, como o pastor João César aqui apresentou. Nós temos conselhos sobre compra, sobre venda, sobre como tratar do filho, como se comunicar entre as pessoas. Hoje nós enfrentamos, pastor, quanto problema relacionado ao relacionamento, parece redundante, relacionado à vida de convivência. E nós, às vezes, olhamos pessoas tão inteligentes, tão bem preparadas, instruídas, com diplomas, e se perdem tão fácil, abandonam filhos, deixam filhos lamentando, sofrendo, mendigando amor, mendigando um abraço, mendigando um carinho, mendigando uma palavra de estímulo, Então, a Bíblia ela é um manual para relacionamentos, para tudo. Então, ela é realmente um verdadeiro guia na vida física, na vida emocional, espiritual, aqui que nós temos também uma vida espiritual aqui nessa terra, mas uma vida mais do que espiritual terrenal, mas sim uma vida espiritual que permanece para sempre. A nossa vida é eterna, então ela é o guia para a vida eterna.
Então, nós concluímos dizendo que não podemos nos apartar da Bíblia Sagrada. Ela é o manual da estrada, o manual de todos os dias, de todas as horas. E com esse manual, nós conseguiremos chegar ao destino almejado, que é o céu. Com a palavra final e a oração de encerramento, pastor Eliseu. Deus abençoe a todos os nossos professores, superintendentes, vocês que amam a escola bíblica dominical, fazem bem em amá-la, porque não conheço nada que possa fazer o ser humano crescer mais no que diz respeito a escolas do que a escola bíblica dominical, estudando de forma sistemática, organizada, conversando, dialogando ali na sala. Você está ouvindo esse subsídio aqui, eles não substituem a sua presença na sala de aula, mas nós aqui motivamos. Deus abençoe você, professor, superintendente, pastor, continue orando por nós e nós oramos por todos os nossos colaboradores, trabalhadores, diretores de escola bíblica dominical que estão em todo o nosso estado, em todo o nosso Brasil. Se houver necessidade, alguma dúvida, nós temos os nossos WhatsApps, podem enviar para nós mensagens, estamos aí pronto para atender. Estamos aqui em nome da Semaderon, agradecemos ao pastor Nelson Lutemberg e toda a diretoria da Semaderon que nos apoia e que acredita que esse trabalho ele chega aos lugares mais periféricos do nosso estado para dar algum suporte a alguém que precisa. Portanto, não se acanhe. Se precisar de mais informações, nos comunique e nós estaremos sempre aí com todo o nosso esforço, lutando para dar o melhor e trazer sempre uma resposta à altura de cada um que precise. Vamos orar então em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado por mais este momento. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus e entre as revelações que o Senhor trouxe à humanidade, a tua palavra, a Bíblia Sagrada, ela é a maior revelação hoje em dia, que nos ensina e que temos tão facilmente acesso a ela. Ajuda-nos a amar a tua palavra, ajuda cada aluno, cada professor, cada pessoa a encontrar, meu Deus, nesta palavra sabedoria, prudência, conhecimento e, ó Deus, viver uma vida melhor. Que o nosso lar seja um pedaço do céu, que a nossa igreja, Senhor, a nossa família cristã, Pai, possa nos trazer alegria e nós tenhamos paz. Assim, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, por todos os que nos assistem, por todos os professores, alunos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, que tenham um domingo abençoado.